Eu queria tratar também, né, de um tema muito polêmico sobre a questão do síndico profissional, tá sendo em alguns momentos até prejudicado, a honra, tendo a sua honra prejudicada. Tempo de Condomínio. Olá pessoal, sou o Diego Oliveira, diretamente aqui do estúdio da Tempo FM. Estamos iniciando mais um programa Tempo de Condomínio Podcast, né? Sempre trazendo especialistas do mercado condominial. Esse programa que é feito para você síndica, para você síndico, gestor condominial, morador, prestador de serviço, enfim, para todo esse mundo condominial que é tão grande e tão lindo. Estou recebendo aqui, nessa nossa jornada, né, de conversa, o nosso amigo Magno Lima, ele que é sócio-diretor da Tríplice Gestão e a pauta é sindicatura profissional. Eu queria tratar também, né, de um tema muito polêmico que está sendo, né, discutido aí em muitos grupos de condomínios, né, sobre a questão do síndico profissional, tá sendo em alguns momentos até prejudicado, a honra, tendo a sua honra prejudicada. E para começar, Magno, antes de você se apresentar, me fala da tua jornada nesse mercado condominial, se apresenta para os nossos ouvintes e telespectadores aqui, fala um pouco da tua história nesse mercado tão grande que é o mercado condominial. Sim, obrigado, tá, pelo convite. Eu costumo dizer o seguinte, Diego, a minha história eu comecei na base, né? Eu sempre costumo dizer isso. Passei por todos os setores da parte operacional, né? Passei por zelador, porteiro, fui ronda, trabalhei como CLT na área administrativa do condomínio também, mas no período da pandemia eu comecei a ver o mercado com outros olhos, né? Então, no período da pandemia eu comecei a fazer as especializações, né? Tenho formação em processos gerenciais, estou finalizando agora a faculdade de Engenharia Civil e Administração, e nós estamos aí com a Tríplice Gestão, né? Parabéns pela sua segmentos, trajetória. né? E como é que veio esse primeiro contrato? Porque para você se tornar síndico profissional, você tem que ter a primeira vez. Como é que foi essa história aí? Eu digo o seguinte, eu comecei a atuar no primeiro condomínio, né, em que eu trabalhei na área administrativa, né, na gestão do condomínio, isso em 2015, né, comecei no operacional, na verdade. No período da pandemia, quando eu abri a empresa, eu já comecei a conversar com a síndica, né, que tinha antigamente, e aí a gente começou a trabalhar nesse sentido, e o primeiro condomínio foi o que eu já estava já há 11 anos, né. Então já conhecia lá, cada pedrinha lá, você já sabia onde é que tá limpo, onde é que tá sujo. De cor e salteado, né? Meu amigo, e para você, qual é o maior desafio, né? Depois que sai dessa jornada operacional, né? Você que já... Da parte operacional não tem o que discutir, você domina, mas aí vem o relacionamento interpessoal, vem as dinâmicas, né, de integrar gestão de pessoas, aí a equipe operacional comandá-los, aí administrar conflitos, né, que nem sempre as pessoas têm o conhecimento sequer de como funciona a habitação dentro do condomínio, que existem regras claras, né? Sim. Existe o regimento, existe a própria convenção, e aí você tem que se deparar com esses conflitos. Como é que foi esse primeiro momento aí? Eu sou muito de ouvir, né? Sempre na minha vida toda, sempre fui muito de ouvir, né? E eu acho que o primeiro passo da mediação nesse sentido, tanto na questão dos funcionários, da questão operacional, como na vivência com os moradores, é você saber mediar a situação, né? Mais ouvir do que falar, para você poder entender as partes e você conseguir manobrar de uma forma ou de outra em chegar no consenso. Pois me diga aí, um caso aí que você passou, que você mediou e foi assim, que foi impactante na tua gestão. Foi, porque assim, o condomínio precisou fazer a troca dos hidrômetros, né, do condomínio. E eu tava mexeu com água do povo. E eu tava fazendo os agendamentos, né? 3 vezes na semana tinha um agendamento fazer essa troca. E foi desligado coluna? A coluna, não a coluna, foi desligado o ramal, né? Então só desligava do 10º para baixo. E o morador do 11 chegou esbravejando lá no hall, dizendo que contratou a diarista, que ia pagar a diarista sem a diarista fazer nada. E eu ouvindo, e ele falando muito bravo mesmo.
E aí eu grosseira, inclusive, né? de Muitas das forma vezes grosseira. acontece. E eu chamei o bombeiro, perguntei, você desligou o prédio todo? Não, só desliguei, tu desce para baixo, do 11 para cima, fomos no apartamento dele, ele identificou que tinha água, né? E simplesmente saí, e ele também não disse nada. Poucos instantes chega a esposa dele, com ele na administração lá, e disse, peça desculpa ao seu Magno. E ele chegou lá e foi dizer, não, eu queria pedir desculpa e tal. Isso assim, mas sobre o que o senhor está pedindo desculpa? Não, foi muito grosseiro com você. Não sei do que o senhor está falando. Ou seja, eu dei Minimizou, né? dei um apagão naquele momento, no sentido de não levar esse conflito para frente. Porque eu acho que quando a gente não mora no condomínio, que a gente está trabalhando nessa gestão, a gente tem que minimizar os impactos possíveis, né? Para que as pessoas também tenham confiança, às vezes até de tentar resolver uma situação que ela não consegue ter confiança em ninguém. E a gente, como síndico, nós trabalhando nessa área, a gente passa a servir também de psicólogo nesse sentido, né? Parabéns aí pela postura, foi muito boa. E aí, falando de mercado de sindicatura, a gente percebe o grande crescimento. A gente percebe também alguns condomínios síndicos passando por destituição, e aqui eu não vou generalizar, que é o síndico orgânico, o síndico profissional, até porque a lei não diferencia. Síndico é síndico, né? Seja ele morador, seja ele externo, vamos dizer assim. Aqui a gente definiu, o mercado definiu como profissional aquele que não é o proprietário ou não habita no condomínio. Como o conselho, qual o papel do conselho na tua visão? Como os moradores, inclusive, podem estar participando para evitar que haja, no dito popular, falcatrua dentro da gestão? Eu costumo dizer o seguinte, eu acho que hoje é o normal que não era para ser o normal, né? As assembleias serem praticamente zeradas, né? Você conta 10... Participação zero, inativa. Exatamente. E assim, conselho também muito menos. O que é que eu digo? Que cada condomínio for fazer a contratação de um profissional, seja terceirizado ou seja um morador no orgânico, né? Que é o orgânico, a comunidade já tem que participar em peso, né, para poder sentir a necessidade de ver, né, como é que tá a máquina que é o condomínio anda. Porque se não há participação popular do condomínio, não pode haver o questionamento também quando surge uma taxa extra, né, quando surge uma questão de uma manutenção em que vai ter um custo alto, né, que vai mexer queira ou não queira, no bolso da pessoa. Então eu costumo dizer o seguinte... Geralmente, quando mexe no bolso é que tem adesão, né? E geralmente é uma briga. Exatamente. Então, assim, quando se participa e começa a entender, não vai ter os questionamentos, nem as conversinhas nos corredores, né? E como é que você trata a comunicação, né? E qual é a tua visão do papel da boa comunicação para o êxito dos síndicos, né? Em aprovar e deliberar o que é necessário? Eu acho que a comunicação maior, Diego, é a transparência no mínimo, sabe? Para a gente poder chegar num suporte maior. Você trocar uma torneira, você mostrar o antes e o depois, você coloca no grupo, você já está dando indício de que as coisas estão acontecendo e as pessoas começam a pegar a confiança porque você está tratando de uma forma, embora que seja um valor pouco, a troca de uma torneira, mas ela vai começar a criar a consciência de que você está trabalhando, né? Então, da mesma forma que é uma troca de uma torneira, é a reforma de uma fachada, né? É a troca do gás GLP para um gás natural, que tem que trocar os ramal. Então, são uma série de coisas que, quando você usa a transparência na comunicação, tanto no grupo de WhatsApp, como por e-mail, ou os grupos das administradoras, isso se torna uma forma mais tranquila de gestão. Na tua visão, onde há o maior conflito de interesse, quando o gestor ele vai para uma previsão orçamentária sem levar os orçamentos, sem apresentar opções, sem buscar, inclusive, opções, e aí se depara com um morador que levou lá de forma, né, vamos dizer assim, ninguém estava prevendo, levou lá uma empresa A, uma empresa B, e até que ponto você acha que alguns síndicos se comprometem e ter acordos, né, direcionados com determinadas empresas ou grupos econômicos? Como é que você trabalha a tua gestão para deixar essa transparência 100% e a decisão realmente ser tomada de uma forma bem ética? Sim. Inclusive tem um condomínio, né, que eu estou à frente, que tem uma obra de 1,5 milhão, certo? E lá foi levado 4 empresas. Essas 4 empresas
foi para a Assembleia. Então, elas repassaram os orçamentos dela, né? O direcionamento delas através do teste percussivo que foi feito. Então, assim, quem fez toda a negociação foram os próprios moradores, apesar de ser mínimo. Né? Queremos essa empresa. Questionaram o rapaz, por que você não pode fazer por tantas vezes? Por que você não pode isso? Então, assim, o interessante é exatamente o síndico fazer essa mediação e os moradores sentir, né, a necessidade também de participação diante das escolhas do prestador de serviço. Bacana. Magno, para a gente finalizar, fala para a gente aí os diferenciais da Tríplice Gestão, como é que você está atuando hoje? Qualquer condomínio, tem algum perfil específico? Eu não costumo especificar condomínio, né? Eu acho que quando a gente está no mercado, a gente tem que entrar com cabeça e a gente só procurar entender o que é que o condomínio pede. Né? Qual a dor, né, do condomínio? O que é que o condomínio pede? Tem condomínio hoje que não tem mão de obra, tem um rastreamento, tem a entrada do porteiro virtual, mas ainda tem as dificuldades porque tem morador que dá acesso livre à pessoa que é carona, que entra já a questão da segurança. Então, o que precisa ser feito no momento dentro de um condomínio é a gente só avaliar esse sentido, né? Pois dê um recado aqui para o nosso telespectador, seja síndico, síndica, gestor condominial ou morador que esteja agora buscando contratar um síndico profissional, os principais diferenciais da tua empresa. Pronto. Nós hoje oferecemos os 3 serviços, como eu falei, né? Síndico profissional, assessoria e consultoria. Independente da necessidade do condomínio, geralmente eu sempre dou ênfase que o mais importante é que o morador ele seja o síndico, né? Porque ele já conhece o condomínio, ele já entende o condomínio dele, mas se de fato realmente ninguém quer ter essa participação, mas que ele saiba contratar um profissional de qualidade, né? Que o profissional ele tenha nome no mercado, que realmente ele tenha histórico no mercado de que trabalha direitinho, né? E como eu falei, procurar as certificações para que tudo possa ocorrer na legalidade da melhor forma possível. Bacana. Pois deixa pra gente aí, pros nossos telespectadores, todos os seus canais comerciais, Instagram, mídia social, fica à vontade. Pronto. No Instagram, Tríplice Gestão, _síndico, mas lá também tem os outros links, né? Também tem o site, que é www.triplicegestão.com.br. Tem o meu WhatsApp, né, que é 85992658008. Esse não desliga não, né? De jeito não é, 24 horas no ar, por incrível que pareça. Eu já fui no condomínio 1h30 da manhã. Eu já te liguei também, eu sei que você não deixa desligado não. Vou deixar também aqui o QR Code, tá? Você aponta aí agora o teu celular, a câmera do teu celular, e a gente vai receber aqui as tuas demandas e tem o maior prazer em compartilhar os contatos comerciais aí do Magno, da Tríplice Gestão. Magno, desejo para você muito sucesso e bons negócios. Muito obrigado, Diego. Eu espero ter ajudado de alguma forma e que todos aqueles que for contratar um profissional, que você tenha consciência de que tem que ter retorno, porque dinheiro sai do caixa do condomínio, mas você tem a responsabilidade que tem que contratar um profissional de qualidade. Bacana. Estamos encerrando aqui mais um episódio do Tempo de Condomínio Podcast. Queria agradecer imensamente a toda a produção aqui da Tempo FM, né? Agradecer também a você, telespectador, síndica, síndico. Aproveite e já salva, né, o nosso perfil aí, compartilha, se inscreve também no nosso canal, né? E agradecer ao nosso bom Deus pela oportunidade de estar aqui entregando esse conteúdo para vocês. Eu sou Diego Oliveira da Rede Unicom e até a próxima. Tempo de Condomínio. Oferecimento Rede Unicom, especializada em segmento condominial. Única Serviços, mão de obra terceirizada. Megagem, Grupo Gerador e Bombas. Ícone Elevadores, distribuidor autorizado Cone Ortobras para todo o Ceará. Água Ouro Azul, uma mina de saúde. Top Clean, soluções em higienização profissional. CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará.